Bom dia, graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Hoje nós vamos falar de um tema muito sério e um tema que eu tenho trabalhado no meu processo terapêutico, que eu tenho trabalhado com minha liderança. Eu tenho trabalhado pessoalmente esse tema, porque é um tema que às vezes nos mata, que é a crítica, as rotulações, e a gente quer pertencer. A vida inteira a gente quer pertencer. Eu não tô dizendo que agora, adulta, aos 39 anos, eu estou preocupada com isso. Programações foram instaladas em mim e ser criticada é como se eu fui criticada, aquilo é toda a verdade sobre mim. Eu tenho trabalhado sobre isso. Por quê, Irlânia? Porque isso nos paralisa, isso nos prende, isso nos amordaça e faz com que a gente viva parado lá atrás. Então, qual é a meta hoje? Não viva pelas críticas. As pessoas sempre terão opinião sobre mim, sobre você. Sempre terá. Opinião sobre mim, você que acha que fiz certo, que eu acho que fiz errado, que eu acho que eu fiz, não acho que eu não fiz, acho que, enfim, acho que não deveria ter feito. Então, eu tive um professor, o Gilson Mello, que ele dizia o seguinte: e se eu tivesse duas rodas, eu seria uma bicicleta? Então, vambora. E se eu tivesse feito, se eu tivesse. Não, eu não fiz, não deu. Naquele momento eu não entendia dessa forma. Eu tava muito presa a tudo que há. E agora eu não sou uma bicicleta, logo seguirei meu baile, caminharei pra frente, viverei a minha vida, ok? Não viva pelas críticas. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Gênesis 49, 22. Talvez você já tenha ouvido o dito popular: prego que se destaca leva martelada. Eu nunca tinha ouvido, gente, eu ouvi lendo aqui. Prego que se destaca leva martelada. Essa frase me faz lembrar que sempre que Deus nos levanta para algo, naturalmente as críticas aparecem. Você tá quietinho lá, não incomoda ninguém, não faz nada, ninguém fala de você. Começou a dar fruto, isso eu já ouvi. Mangueira que dá manga leva pedrada porque alguém quer chupar. Isso eu já tinha ouvido. Agora, você tá lá, uma fruta, uma árvore seca, uma árvore que não dá nada, a pessoa passa. Mas dá uma frutinha só pra você ver. Vai vir o povo para pegar, o povo vai querer, e isso é importante. O que é importante, Irlânia? A gente se ver nessa situação. Por quê? Pra gente se curar. E aí, Deus te levantou, naturalmente as críticas aparecem. Algumas são realmente construtivas, já outras buscam apenas destruir você, desestimular e tirar você do propósito. É necessário discernimento e maturidade para saber diferenciar e não permitir que as palavras negativas ganhem lugar no seu coração. Sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede vida. Se a palavra lançada cair no teu coração e encontrar uma terra fértil, acabou. Você vai parar, você vai enterrar o teu talento, você vai parar, vai deixar pra lá. E quantas pessoas que você conhece que faziam coisas extraordinárias para Deus, que hoje são apenas peso de papel? Nem peso de papel, fica deitado em cima da cama, jogado lá. Porque falaram, fizeram, agiram, babá. E nessa brincadeira, cadê sua vida? Foi embora. Foi embora. Porque a gente perde a nossa vida quando a gente dá lugar às críticas. Ok? A vida de José nos mostra essa realidade. Sem saber quão grande era o propósito de Deus, ele enfrentou a inveja e o ódio em sua própria família. Mas isso nunca foi motivo para desistir daquilo que Deus tinha para a sua vida. E é interessante o José, por quê? Porque às vezes a gente não se vê como Deus nos vê. Mas Satanás, o invejoso, todo mundo que quer parar a gente, vê a gente grandão. E o que essa pessoa faz? Ela vem e quer nos destruir. Ela vem e quer nos derrotar. Por quê, Irlânia? Porque você está atrapalhando. Atrapalhou. Atrapalhou, o que eu faço?
eu tento destruir você. Não posso, já ouviu isso? Não pode comigo? Não tinha um negócio assim? Não posso com ele, me junto a ele. Mas tem gente que não é assim, não. Não posso com ele, destruo ele. É isso. Conta a história que José, ainda mais jovem, foi vendido como escravo por 20 peças de prata pelos seus irmãos para uma companhia de mercadores israelitas. Como se isso não bastasse, ele foi levado para o Egito e vendido a Potifar, oficial de Faraó. Então foi vendido, ó. Tinha valor, mas não estava tendo autonomia para viver a sua vida, estava sendo vendido como escravo. Quando tudo parecia estar bem e José passou a conquistar a confiança do seu superior, ele foi acusado de assédio pela esposa de Potifar. O que aconteceu com a esposa de Potifar? Ela queria José, bonito, galã, quero ir lá. Aí foi lá. Ele disse não. Em vez dela aceitar o não como resposta, ela falou dele. Ela inventou coisas a respeito dele. Foi injustiçado, condenado e preso. Embora tenha passado todos esses sofrimentos, permaneceu focado e confiante no que Deus tinha sonhado para a sua vida. Anos depois, por perseverar, Deus o honrou, tornando-o o segundo homem mais importante do Egito. E olha que o Egito era grande, né? Saiba que, assim como José, é necessário permanecer no propósito de Deus para viver as promessas. Talvez tudo ao seu redor tenha feito você desanimar e até pensar em desistir. Mas não se preocupe, se você decidir caminhar com Deus, Ele tem promessa para a sua vida e é fiel para cumprir cada uma delas. Persevere. Por mais que o processo seja difícil, Ele lhe tornará melhor e mais forte. Olha aqui, eu tive uma professora que o tempo todo ela falava para mim, você não sabe. Eu ia apresentar qualquer coisa, ai, foi bom isso aí, mas fica quieta, porque você não sabe. Ela repetia para mim que eu não sabia. E eu cheguei nesse lugar de acreditar nela. De achar assim, não, isso não é para mim não, porque eu não sei. Não, isso não é para mim, que eu não sei. Eu tive um cliente, que era o doutor na área dele, ele falou assim para mim, você já pensou em ser professora? Eu falei, não, eu não sei. Comprei o discurso para mim. Não, eu não sei, imagina, ser professora não é pra mim, eu não sei, eu não falo, eu não ajo, não. E aí ele falou, Irlânia, para com isso. Tudo o que você estudar, você vai aprender e vai poder ensinar. Aí eu parei, olhei. Não, isso não é pra mim, eu não sei. E aí, eu tive outros professores. Irlânia, eu tive compulsão alimentar, então eu estudei muito sobre compulsão alimentar, né? Fazia terapia, estudava e tal. E aí uma professora minha chamou, Irlânia, vem falar aqui na aula, na faculdade de compulsão alimentar. Eu? Imagina, mas eu não sei. Irlânia, vem. Aí eu fui lá e dei aula. Irlânia, você pode falar pra mim sobre tornar-se pessoa e tornar-se negro da Neuza Souza Santos? Posso, mas eu não sei. Vem aqui e fala. E aí, quando Deus foi colocando pessoas para falar, vem aqui e faz, eu fui voltando a aprender que eu sabia. Eu lia, eu estudava, não falava da penso, logo existo. Não, eu fazia algo assim, ó, eu estudo, eu aprendo e eu aplico. E Satanás, ele vai querer botar você numa cadeirinha bem quietinha, bem escondidinha, para você acreditar que você não sabe. Mas Deus diz, eu sou o teu pai. Você tem a minha essência, a minha sabedoria, a minha criatividade. E cabe a nós escolher qual voz que a gente vai ouvir. E às vezes as pessoas, elas vêm pra gente e falam assim, ei, você não sabe? Porque elas veem um potencial em você. E elas têm medo de você superá-las. Só que a vida, ela não é uma disputa. Ela não é uma disputa. A vida é o que está acontecendo agora. Cabe a mim e a você fazer a minha parte, você fazer a sua parte, todos nós fazermos a nossa parte. E para que, Irlânia? Para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida. Então eu quero te motivar a crescer. Cresça e apareça. Sabe que, como é o ditado aqui, que eu não sei, que a partir de agora a gente já aprendeu um negócio novo. Prego que se destaca, leva martelada.
vai levar martelada, cabecinha, vai levar martelada. Mas Deus vai estar com você e Ele vai te livrar da morte. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te cobrirão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Ok? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos dê coragem e ousadia para que possamos, ó Pai, nos posicionar diante do chamado que Tu tem para nós. Mesmo que o mal se levante, que as pessoas levantem calúnia, mas que possamos, ó Deus, permanecer firmes na Tua presença, sabendo que o Senhor é o nosso Deus e que o nosso Deus tem poder para nos salvar, para nos guiar, para nos proteger. Em nome de Jesus, Pai, fortalece a nossa vida, alegra o nosso coração e dai-nos coragem e ousadia para que possamos, ó Pai, honrar o Teu nome sobre todas as coisas e glorificá-lo em todo o tempo. Pai, abençoa a nossa vida, faz-nos florescer, faz-nos crescer, faz-nos, ó Pai, sermos mais que vencedores em Ti. Nos abençoa, nos fortalece e nos alegra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é 231 de 365 dias. 1 Timóteo 2, é o que você vai ler na tua casa. Perseverança é a palavra-chave. Os críticos serão espectadores das bênçãos de Deus em nossa vida. Então deixa lá a professora dizer que você não sabe, deixa lá alguém falar que você não pode, mas Deus diz: somos feitos vasos de barro para que a glória dele nos preencha. Sem mim nada podeis fazer, mas comigo são mais que vencedores por aquele que nos chamou. Então se levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado para ti e verás que eu sou o que sou, filho meu. Vai, floresça, multiplique, abunde, porque é isso que Deus tem para você. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo grande e até amanhã.